Olá, alunos, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. Este trata-se da resolução do simulado que vocês fizeram na plataforma do Google Forms. Espero que vocês tenham bom estudo, aproveitem. Questão número 1. Um asteroide batizado de 2013 TV-135 passou a aproximadamente 6,7 vezes 10 elevado a 6 quilômetros da Terra. A presença do objeto espacial nas proximidades da Terra foi detectada por astrônomos ucranianos que alertaram para uma possível volta do asteroide em 2032. O valor posicional do algarismo 7, presente na notação científica da distância em quilômetro entre o asteroide e a Terra, corresponde a... Então, nós temos um valor em notação científica e nós queremos saber o valor posicional do algarismo 7. Então, qual é o número que está na notação científica? É 6,7 vezes 10 elevado a 6. E isso é a mesma coisa que 6,7 vezes 1 milhão, porque 10 elevado a 6 corresponde a 1 milhão. Logo, isso é 6 milhões e 700 mil. Assim, o valor posicional do 7 nesse número corresponde a 700 mil, ou seja, 7 centenas de milhar. Alternativa D. Questão 2. Na figura a seguir, o segmento BC é paralelo ao segmento B'C'. A medida do lado AB' do triângulo menor é... Então, nós temos essa imagem que vocês estão vendo, os triângulos. E nós podemos usar aí o Teorema de Tales, que tem a ver com o nosso conteúdo de semelhança de triângulos. Então, o x está para 12, assim como o 8 está para 32. Então, basta que você faça a regra de 3. Então, x vezes 32 é 32x. E 8 vezes 12, quanto é? 32x é igual a 96, que é 8 vezes 12. 32x, o 32 está multiplicando x. Então, eu divido ambos os lados por 32. Então, x é igual a 96 dividido para 32. Logo, x é igual a 3 centímetros. Alternativa D. Questão 3. Um obelisco de 12 metros de altura projeta, num certo momento, uma sombra de 4,8 metros de extensão. Calcule a distância máxima de que uma pessoa de 1,80 m de altura poderá se afastar do centro da base do obelisco ao longo da sombra para que, em pé, ele continue totalmente sobre a sombra. Continue totalmente na sombra. Então, vamos tentar entender o enunciado dessa questão. Você tem o obelisco e ele projeta uma sombra, formando o triângulo de vermelho que vocês estão observando. A altura é 12 metros e o tamanho da sombra é 4,80 metros. Bom, está fora de proporção, para poder ficar melhor de vocês entenderem, porque é claro que a altura é maior do que a sombra. Coloquei assim, dessa forma, um pouco distorcido para ficar melhor de entender. E aí tem uma pessoa embaixo dessa sombra. Quanto que essa pessoa consegue se distanciar mantendo-se ainda na sombra? Então, vejam que a pessoa ela pode se distanciar até um certo ponto. Então, que distância que a pessoa vai estar do obelisco? Qual a distância máxima que ela pode deslocar-se para manter-se ainda embaixo da sombra? Então, vamos tirar ali a imagem para ficar mais limpo. E a altura dessa pessoa é 1,80 m. Então, eu consigo calcular esse valor de x através da semelhança de triângulo. Lembrando que esse valor de x não é ainda a nossa resposta, porque nós queremos o d, nós queremos a distância máxima, que não é o x. Mas se eu encontro o x, eu consigo encontrar o d, que é a distância que a pessoa vai estar do obelisco. Então, eu vou colocar esses triângulos um do lado do outro para utilizar o caso de semelhança.
1,80 está para 12, assim como x está para 4,8. Então, eu multiplico cruzado, 12 vezes x, 12x, 1,8 vezes 4,8 dá 8,64. Então, nós temos que 12x é igual a 8,64. Dividindo ambos os lados por 12, nós temos que x é igual a 8,64 dividido por 12. E x é igual a 0,72. Ah, professor, não tem alternativa certa. Não. A gente não está procurando o valor de x. A gente encontrou o valor de x para poder achar agora o deslocamento da pessoa. Então, se nós sabemos que x vale isso, então qual o deslocamento? Deslocamento vai ser o total, que é 4,8, menos o x. O que sobra é o que a pessoa deslocou ao decorrer da sombra sem sair dela. Então, o deslocamento máximo, a distância máxima, é 4,8 menos 0,72. E isso é igual a 4,08. Alternativa C. Questão número 4. Considere que o volume de uma gota de água é igual a 5 vezes 10 elevado a menos 5 litros. Quantas gotas cabem em 50 litros? Bom, basta você pegar 50 litros e dividir pelo volume da gota. Como está tudo na mesma unidade, tudo em litros, eu não preciso converter nada. Basta que eu efetue a divisão. 50 é a mesma coisa que 5 vezes 10 elevado a 1. E agora eu tenho uma divisão de números que estão em notação científica. Então, você vai dividir os coeficientes. 5 dividido para 5 vezes. Aí, a notação científica, a base 10, você vai repetir. E divisão de potência de mesma base, repete a base, que é a base 10. E subtrai os expoentes. 1 menos 5. Então, você vai dividir, né? 5 dividido para 5 é igual a 1. Vezes 10 elevado a 1 menos 5 é 1 mais 5. Porque esse menos com menos vai ficar mais. Então, eu vou ter 1 vezes 10 elevado a 6. E 10 elevado a 6 é a mesma coisa que 1 milhão. 1 vezes 1 milhão é 1 milhão. Então, a alternativa certa é a C, 1 milhão. 1 milhão de gotas cabem em 50 litros d'água. Questão 5. O Naruto é um grande ninja de Konoha. Um de seus jutsus mais populares é o multiclone das sombras. Se o Naruto fizer 5 clones e cada clone fizer 5 clones e cada um desses 5 clones fizerem mais 5 clones, quantos clones seriam ao todo? Então é só você contar, né? Primeiro ele faz 5 clones, então já tem 5. Aí desses 5, cada um deles vai fazer 5. Então é 5 vezes 5 que é 25. E cada um desses 5 vai fazer mais 5, então já é 5 vezes 5 vezes 5, que é 125. Logo, somando tudo, né, a quantidade de clones vai ser 5 mais 25 mais 125, totalizando 155 clones. Alternativa A. Questão 6. Os jornais noticiaram que durante o mês de outubro de 2011, a população mundial deveria atingir a marca de 7 bilhões de habitantes, o que nos faz refletir sobre a capacidade do planeta de satisfazer as nossas necessidades mais básicas, como o acesso à água e aos alimentos. Estima-se que uma pessoa consuma, em média, 150 litros de água por dia. Assim, considerando a marca populacional citada acima, o volume de água em litros necessários para abastecer toda a população humana durante um ano está entre... Então, como que a gente vai fazer? Está no enunciado que em um dia uma pessoa consome 150 litros de água. Então, durante um ano, que no caso são 365 dias, ela vai consumir quantos litros de água? 150 vezes 365, que totaliza 54.750 litros de água. Então, uma pessoa consome por ano, em média, 54.750 litros d'água. Bom, mas uma pessoa consome isso, né? Uma pessoa consome esse valor. Mas 7 bilhões de pessoas
Você vai pegar esse valor, 54.750, e multiplicar por 7 bilhões. Isso vai me dar 383.250 bilhões. Só que precisamos transformar esse valor em notação científica. Porque nós temos, no lugar de bilhões, nós sabemos que o bilhão é o 10 elevado a 9, que é o 1 seguido de 9 zeros. Então, basta eu pegar esse valor e transformá-lo em notação científica. Então, eu tenho que pegar a vírgula, que está ali imaginária depois do zero, e aí eu vou deslocar 5 unidades para a esquerda. Eu vou ter, então, 3,83 vezes 10 elevado a... Como eu desloquei 5 casas decimais para a esquerda, eu vou somar 5 unidades ao expoente, que no caso 9 mais 5 vai me dar 14. Então, mundialmente, em média, é consumido 3,83 vezes 10 elevado a 14 litros d'água. E esse valor está na casa dos 10 elevado a 14. Ele é um pouco superior a 10 elevado a 14, mas ele é menor do que 10 elevado a 15. Então, por isso que ele está entre 10 elevado a 14 e 10 elevado a 15. Alternativa B. Questão 7. Observe o gráfico abaixo que representa a planta de um terreno retangular. As medidas estão na mesma unidade de comprimento, que é o metro. Assim, podemos afirmar que o perímetro do terreno vale. Então, para calcular o perímetro, basta somar todos os lados. Raiz de 27 mais raiz de 27 mais raiz de 12 mais raiz de 12. Certo? Somando todos os lados, raiz de 27 mais raiz de 27 são 2 raízes de 27. Assim como raiz de 12 mais a raiz de 12 são 2 raízes de 12. Bom, aparentemente não tem nenhuma opção que se marque, que dê esse valor. E também não consigo extrair a raiz de 27, também não consigo extrair a raiz de 12. Porque não são quadrados perfeitos, então não tem raiz exata. E nem na questão também me tem número quebrado, só tem números ou da raiz ou números inteiros. Então, olhando para as opções, se eu olho para a alternativa E, eu vejo que se eu fizer na E a distributiva, a propriedade da distributiva, conhecida como chuveirinho, nós vamos obter 2 vezes a raiz de 7 mais 2 vezes a raiz de 12, que é justamente o perímetro do nosso terreno. Por isso que a alternativa E será a nossa resposta. Questão 8. Nos estudos relacionados à geometria, o triângulo é considerado uma das figuras mais importantes em razão da sua imensa utilidade no cotidiano. A área do triângulo abaixo vale. Então, o triângulo tem a base e tem a altura. Então, a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Então, a área do triângulo é a base, que é a raiz de 12, vezes a altura, que é a raiz de 3, dividido por 12. Assim, nós podemos utilizar a propriedade dos radicais, que se eu tenho duas raízes quadradas multiplicando, raiz de 12 vezes a raiz de 3, eu coloco tudo numa só raiz, isso é a raiz de 12 vezes 3. E logo nós sabemos que 12 vezes 3 é igual a 36. Então a área é igual a raiz de 36 dividido por 2. A raiz de 36, ela é exata, que é 6, porque 6 vezes 6 é igual a 36. Logo a área é 6 dividido por 2, então a área é igual a 3 centímetros quadrados. Alternativa B. A questão 9 foi desconsiderada por não ter alternativa certa na hora de marcar, mas mesmo assim eu vou resolver com vocês. Foi para ver quem estava prestando atenção. Seu João deseja cercar um terreno quadrado de área de 225 metros quadrados, sem porteira, e pretende colocar 8 voltas de arame farpado. E precisa saber quantos metros de arame farpado ele vai usar. Ajude-o a encontrar. Então, para achar o lado do terreno, é só calcular a raiz quadrada de 225, que é igual a 15.
Então, uma volta de arame vai cercar os 4 lados do terreno. Então, é 4 vezes 15, que é 60 metros. Mas, como eu quero dar 8 voltas, tem que multiplicar 60 vezes 8, que é 480 metros. Não tem alternativa certa. Então, por isso que ela foi anulada. E por último, mas não menos importante, questão número 10. Sabemos que o volume de um cubo é encontrado calculando o valor da sua aresta ao cubo. Certo? O volume do cubo é igual a aresta ao cubo. Se um cubo possui um volume de 1.331 centímetros cúbicos, qual é o valor da sua aresta? Bom, se o volume é a aresta ao cubo, então a aresta é a raiz cúbica do volume. Então, basta calcular a raiz cúbica de 1.331. Poxa, professor, você está de brincadeira com a gente, nós vamos ter que fatorar? Bom, pode ser também, mas eu também posso fazer por tentativa. Eu posso tentar ver os valores que nós temos. Ó. A alternativa A é 8. Então, 8 ao cubo é 512. Então, a aresta não vale 8. B é 9. Então, 9 ao cubo, 729. Então, também não é 9. 10 ao cubo é 1.000. Então, também não é 1.000. 11. 11 ao cubo, 1.331. Então, se 11 ao cubo é 1.331, então a raiz cúbica de 1.331 é igual a 11. Então, o valor da aresta é 11 centímetros. A alternativa D. Galerinha, então é isso. Façam anotações, anotem as dúvidas. Na sexta-feira, nós vamos ter uma videoconferência pelo Zoom para que vocês possam tirar todas as dúvidas virtualmente, ao vivo, através da conferência. Tudo bem? Então, um grande abraço e até sexta. Tchau, tchau.